Neste vídeo vamos falar sobre reforços, novidade, vamos falar sobre aporte chegando, investimento pesado, Atlético Cruzeiro. Vamos falar sobre isso, então assista até o final. Já deixa o like, curte o vídeo, dá essa moral pra gente, tamo junto, ajuda demais mesmo. Inscreva-se no canal. Vamos começar falando aqui sobre reforços, tá aí. Segundo o Lucas Tanaka, o Atlético já partiu para o plano B no mercado em busca de outro primeiro volante, após a recusa do Galatasaray pela venda do Lucas Torreira. Neste momento, a negociação não existe mais para sua contratação. Hoje, o Torreira, inclusive, deu uma coletiva e disse que está feliz no Galatasaray. Falou sobre os problemas realmente com relação à família, o pai, né? Mas que neste momento ele não quer sair do Galatasaray. Então, a negociação com o Torreira já está encerrada e o Geves traz mais informações. Galo vê a contratação de Torreira como muito difícil e já tem plano B para a posição de primeiro volante. O nome foi mantido em sigilo pela fonte consultada, mas apuramos que é um jogador que está no continente europeu. Ainda existe um plano C mapeado pela diretoria de futebol, apuração aí do Geves. E tem mais informação que o Vadson trouxe. Apuração agora às 15 horas, sobre Jefferson Lerma, do Crystal Palace. Esse nome foi ventilado aí. Foi dito que teria sido oferecido ao Atlético. E aí a apuração do Vadson. Não há nada por hora. Sobre Lucas Assad, Universidade do Chile, abre aspas, a negociação se encerrou. Então uma fonte aí ao Vadson já está cravando que a negociação com relação a Lucas Assad se encerrou. O Sampaoli, me parece também que a fala do Sampaoli na coletiva já foi meio de desânimo mesmo, como o Tanaka disse aí, e ele tem razão, acho que já foi meio naquele desânimo, tá aí negociando, estamos aguardando e tudo, mas parece que de fato o Atlético não vai buscar o Lucas Assad nessa janela. Galo não pensa mais em buscar o meio armador e busca outras posições, segundo a apuração aí do Vadson Fernandes. Então vamos aguardar. O Atlético segue em busca de volante. Só para você ter ideia, atacante, por exemplo, o Sampaoli recusou inúmeros nomes, muitos nomes, né? Que ele recusou, assim como o volante, o primeiro volante, ele não quer qualquer jogador, tá? Ele quer um jogador importante. Então o Atlético está no mercado, o Torreira não vem, tá? Então o Atlético vai buscar. Eu acho que assim, o Atlético quer investir em um jogador top para a posição, para resolver. É um investimento alto, mas resolve também. O Santiago Sousa do Racing, que é muito caro, é caro sim, é fato, mas é aquele jogador que chega, raçudo, joga muito e resolve. Aí acabou. Aí é liderança dentro de campo, né? Então assim, o Santiago Sousa seria top, mas eu não acredito, infelizmente, que o Atlético vai buscar esse jogador. Enfim, tá aí, quero saber a sua opinião. Mais tarde, 9h30 da noite, tem América e Atlético, Galo visitante, buscando a primeira vitória na temporada. Até agora foram 3 empates no Campeonato Mineiro e esta quarta rodada, ela segue como um jogo vital para o Atlético, né? Porque é uma vitória importante que vai melhorar também a situação no Grupo A. Neste momento, o Galo tem 3 pontos e é o terceiro colocado. Então, vencer o Coelho é muito importante. Lembrando, hein? Domingão tem clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV pela 5ª rodada. Ontem, o Sampaoli comandou o treinamento em 2 períodos na cidade do Galo, ajustando aí os ponteiros para este confronto tão importante de logo mais. E ele vai usar força máxima, ele sabe que tem essa necessidade e tem boas notícias também. Dos 5 reforços anunciados, todos poderão estar em campo nesta quarta-feira. Ontem, o último deles, o Vitor Hugo, meia de 21 anos, estava no Santos, emprestado pelo Flamengo, chega em definitivo, teve o nome regularizado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF, e vai poder fazer a sua estreia. Vamos lembrar os outros reforços. Teve também o Renan Lodge, lateral esquerdo, que já estreou no empate contra o Tombense. O Michael, volante, que era do Corinthians, também fez a sua estreia. O Alan Minda, que ainda não entrou em campo, o equatoriano, que é um ponta-direita, e eu falei aqui também do Preciado. Até o momento, 5 reforços, mas daqui a pouquinho vai desembarcar em Belo Horizonte o 6º reforço do Atlético para a temporada 2026. Matheus Cassierra, grandalhão, atacante, que vem para vestir a camisa 9, suprir também esta carência do setor ofensivo, jogador de 28 anos, que nesta temporada, viu, Nath? Foram 15 jogos e ele marcou 6 gols. Nas últimas 3 temporadas, 42 gols marcados. E muita gente fala assim, mas é pouco gol em 3 temporadas. Cabe lembrar, né, gente, que lá na Europa, lá na Rússia, o calendário é bem mais suave, mais leve do que o campeonato
que a gente tem aqui no Brasil, o calendário, melhor dizendo, que a gente tem no Brasil e na América do Sul. São 39, 40 jogos por temporada e aqui quase o dobro. Então, são bons números e é um jogador que chega para empurrar a bola para o fundo das redes e o Galo está precisando bastante disso e tomara que comece hoje à noite contra o América, mesmo sem o Cassierra, que vai chegar, vai fazer exames médicos e ainda a estreia não tem data prevista e nem a sua apresentação oficial. De um modo geral, se os reforços todos já estão à disposição, exceção a esse que ainda vai chegar, quais reforços do Atlético você acredita que chegam com cara de titular, caras que vão jogar com maior frequência na sua opinião, Edu? O Cassierra é um. O Maicon, ele chegou e já foi titular, né? Os dois laterais eu não tenho dúvida nenhuma, Preciado e Renan Lodge. E aí a gente precisa esperar para observar, talvez um desses que eu citei, com chances de titularidade, não sejam no início por adaptação tática, pela parte física, o que é absolutamente normal. O Atlético está em pré-temporada, é muito bom deixar isso claro, né? Que a cobrança está tão grande já no Atlético, com menos de 20 dias de trabalho, que parece... São 18 dias de trabalho. Parece que a gente está na metade da temporada, e não é, né? Então, eu entendo o torcedor. O torcedor é passional, quer cobrar, ok, mas a gente está aqui para discordar ou concordar. Acho que as cobranças estão bastante fora do tom. Mas enfim, faz parte, principalmente em clube grande. Mas o Cassierra é um cara que chega com características interessantes. Muita gente falando de centroavante, cara da área, brigador. Ele não tem muito essa característica. Ele é um jogador que sai muito da área, abre espaço para alguém ocupar essa posição ali mais central. É um jogador que dá ao Hulk a possibilidade de jogar até como dupla de ataque, não é o centroavante que vai ficar só de costas pro gol, enfurnado no meio dos dois zagueiros, não, dá muita condição de movimentação, algo que o Sampaoli gosta, né? Basta puxar pela memória o Atlético do Sampaoli da última passagem, o estilo dos centroavantes, né? Sacha, Marrone, jogadores que saíam muito da área para buscar essa bola, para dar espaço para outro atleta, outro companheiro, atacar esse espaço, e é essa a característica do Cassierra. Então ele pode proporcionar ao Atlético algumas variantes ali de jogo, de posicionamento para os seus jogadores, e pode ser uma boa, inclusive, para o Hulk no futuro. E o pessoal tá brincando, viu, Cirilo? Que é Clube Atlético Estrangeiro, porque tá vindo mais um, né? Já são 3 equatorianos no elenco. Agora a gente tem um colombiano, o que mais? Tem equatoriano, tem o colombiano, ganês, paraguaio, ganês, né, que é o Cissé. Então, Clube Atlético Estrangeiro. Corri atrás de alguma informação, né, desses nomes que vêm sendo ventilados para reforçar o time do Sampaoli. E o principal deles é o Torreira, né, o uruguaio do Galatasaray. O Atlético fez proposta para ele, tinha a questão do pai que está adoentado. Só que o próprio Torreira diz que está feliz no Galatasaray e todos saberão quando ele quiser deixar o clube. Mas não vai acontecer neste momento, está feliz na Turquia. Então é uma negociação descartada pelo Galo. Outro nome do zagueiro Lucas Veríssimo. Segundo o Atlético também, não há negociação com o ex-zagueirão do Santos para reforçar o time do Sampaoli. E depois voltou também a novela Assad, jogador da Laú. A Laú já disse que não quer negociar o Assad porque vê que ninguém fez uma proposta que agrade, vai segurar o jogador, que é visto como uma das promessas, né, do futebol chileno, então não quer liberar o jogador. Muito se falou também que o Atlético teria voltado uma carga para o Assad. Procurei pessoas do Atlético que também garantem que este jogador, meio-campista, que seria um camisa 10, também não está na mira. Deixando claro, viu, Cirilo, que o Atlético segue no mercado e tem como prioridade o primeiro volante, tá? Então o Atlético vai buscando esta posição, é uma posição carente, o famoso camisa 5. O Michael ontem, inclusive, foi perguntado sobre isso, se poderia jogar de primeiro volante. Ele disse, já atuei nessa posição, se o Sampaoli precisar, tá ok, mas não é a minha função de origem. Então o Michael já deixou o recado e o Galo então vai em busca deste primeiro volante e também vai em busca de um zagueiro, e a expectativa é que esses nomes sejam anunciados antes mesmo da bola rolar para o Campeonato Brasileiro. No final de janeiro tem a estreia contra o Palmeiras. Então, um volante e um zagueiro são as buscas do Galo no mercado neste momento. E uma curiosidade é que a questão do zagueiro, ele foi pedido na semana passada pelo Sampaoli, tá? Ligou para a diretoria e falou, identifiquei aqui, a gente precisa contratar um zagueiro. Então o Atlético é uma busca nova
Então pode demorar mais um pouquinho esta função que estava fora das prioridades. E deixou pública essa situação na última coletiva, então próximo do momento em que ele fez esse pedido. É uma pena que só atinaram para isso agora, né? Porque a necessidade de um zagueiro ela já vem de algum tempo, desde o ano passado, e o Atlético só se atentou para isso nesse momento. Outra curiosidade, né, que esfriaram as buscas por Torreira e Assad, né? Vamos falar sobre aporte, né, que tá chegando aí, ó. O Geves hoje atualizou. Informação exclusiva, o Atlético vai receber um aporte de 550 milhões de reais. A princípio, o investimento virá da família Menin. A data provável para a entrada do dinheiro nos cofres da SAF não deve ultrapassar o mês de abril. Então, até abril, segundo o Geves, o Atlético, a família Menin deverá aportar cerca de 550 milhões de reais e será para atacar as dívidas, né? Os juros, a dívida onerosa, que atrapalha ainda mais o Atlético a buscar reforços, a ter uma saúde financeira mais estável. O Atlético paga valores enormes, gigantes, de juros por ano. Então, tá aí, o Atlético deverá fazer esse aporte, mais uma vez confirmado, agora valores também, que já foi falado em 500 milhões, o Geves traz aí que deverão ser 550 milhões, né, e até abril deverão fazer esse aporte. Vamos aguardar, vai ser importante, até para que o Atlético tenha uma saúde financeira melhor e possa seguir investindo cada vez mais, investindo melhor, investindo em grandes nomes. Para isso você tem que diminuir e acabar, né, quanto antes com essa dívida, que é uma dívida bilionária, inclusive. Tá aí a informação. Olha só que levantamento interessante aí que o Vadson trouxe. Galo e Cruzeiro foram os clubes que mais investiram na temporada. Primeiro Cruzeiro com 177 milhões de reais. Só aí, 171 milhões foram no Gerson, né? 5 milhões aí, pouco mais de 5 milhões no Chico da Costa. O Atlético é o segundo que mais investiu nessa janela aí de transferências, com 125 milhões de reais em 6 reforços, tá? Está abaixo do rival, mas vamos lembrar, o Atlético ainda está atrás, né, de camisa 5, pode chegar mais um meia, pode chegar mais um zagueiro, então o Atlético ainda segue no mercado. E esse camisa 5 vai ser muito provavelmente um nome aí, né, um jogador importante, deve ser um investimento aí que o Atlético vai ter que fazer. E aí dos 125 milhões que o Atlético investiu até o momento, o Renan Lodge livre no mercado, Maicon não houve valor de compra, Alan Minda cerca de 7 milhões de euros, tá? 43 milhões de reais, né, aproximados aí. Preciado, 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Vitor Hugo, 2 milhões e meio de euros, cerca de 13 milhões de reais. E o Cassierra, que é aguardado amanhã em Belo Horizonte, inclusive estaremos lá no aeroporto, trazendo aí as imagens da chegada do Cassierra, 7 milhões de euros, podendo chegar a 43 milhões de reais. Lembrando que tanto o Cassierra quanto o Alan Minda tem também valores ali com relação à performance, né, metas. Então pode ainda ser um valor maior e consideravelmente maior com relação aí ao que está na tela para você, esses 125 milhões. Então tá aí os reforços do Atlético, né, os 5 que foram apresentados ontem, mais o Cassierra que chega amanhã em Belo Horizonte. O Atlético segue no mercado, ou seja, o rival fez um investimento muito alto em um jogador, óbvio, é um baita jogador, mas o Atlético precisava até demais, né, se reforçar com qualidade em mais posições, e eu acho que o Atlético está se reforçando bem, investindo, mas precisa investir mais. A gente precisa consertar, corrigir ainda algumas situações, primeiro volante, zagueiro, talvez esse meia, vamos aguardar aí, tá bom? Fala massa, muito obrigado pela companhia, fechando aqui mais um vídeo, já peço o like de vocês para dar aquela força pro canal, muito obrigado a todos. Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? E não conhece esse canal e não se inscreveu, deixa aqui meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativa o sininho, muito importante, para toda vez que sair um vídeo vocês serem avisados, tá bom? Se você ainda não conhece esse canal, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias aqui do Galão, de domingo a domingo, sempre para vocês ficarem bem informados. Então fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal, muito importante a participação de vocês, tá bom? Ajuda demais o Galo a continuar crescendo aqui, tá bom? Muito obrigado a todos, vou ficando por aqui, mas hoje ainda nós voltamos aqui com notícias para vocês, então até a próxima, um forte abraço, valeu Massa!